Todo mundo já viu aquele filme gospel que ficou muito emocionado, muito tocado, profundamente renovado por um testemunho. E assim, não é nem questão de ser só pelo testemunho, que é lindo, que é maravilhoso, mas também pela qualidade do filme, pelo roteiro, pelas atuações. Todo mundo tem um filme gospel preferido e aqui eu vou listar os 5 melhores filmes gospel, na minha opinião, né? Na minha opinião. Meu nome é Gustavo, esse aqui é o Fegeek, o canal que mescla cristianismo e cultura pop de um jeito que você nunca viu. Tá começando mais um vídeo, fique até o final, você vai se surpreender com essa lista aí. Eu tenho certeza que pelo menos um aqui você já viu e vai concordar comigo. Bora pro vídeo depois da vinheta. Faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado quando chegar vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo, não perca a oportunidade de acompanhar a gente aqui e compartilha, né? Ajuda a gente a espalhar o evangelho da melhor forma para quanto mais pessoas, né, melhor. Então ajuda a gente nessa jornada, deixa o seu like, isso ajuda muito. Fechou? Bora pra lista? Como eu falei no começo, essa é uma lista de opinião minha. Alguns filmes ficaram fora, a gente pode fazer uma outra lista depois. Ficou de fora aí talvez Corajosos, Fazendeiro de Deus, que são filmes que são muito bons, mas pelo critério aqui não acabou não entrando. Ah, e é filme gospel, tá, galera? Não é filme bíblico, tem a diferença, tá? Filme bíblico, filme que mostra a história da Bíblia, personagens bíblicos, né? História de Moisés, Jesus, Abraão e tal. Não é o caso, são filmes baseados em histórias reais, muitos deles, que contam testemunhos de pessoas mesmo que vivem no mundo atual, seus testemunhos, sua história e como essas pessoas foram transformadas por Deus, pelo Espírito Santo e tudo mais. Isso é um filme gospel, ok? E a lista está ranqueada de acordo com o que eu menos gostei primeiro, para por último o que eu mais gostei. Eu já fiz uma lista com os piores filmes gospels, né? Que são aqueles filmes que são bem fraquinhos mesmo, que às vezes até fazem desserviço, e muita gente, inclusive, discordou daquela lista lá e coloca filmes daquela lista como os melhores, né? Talvez os filmes aqui que eu faço, talvez esteja nos piores das pessoas, por isso que é tudo subjetivo, e aí você tem que respeitar a opinião, coloca a sua lista nos comentários, e sem mais delongas, bora de vez para essa lista, né? Os 5 melhores filmes gospels, na minha opinião. Simbora? Em quinto lugar, Eu Só Posso Imaginar, ou I Can Only Imagine. Baseado na história da banda Mercy Me, o filme acompanha Bart Millard, um jovem marcado por um relacionamento difícil com o pai. Em meio à dor e ao processo de perdão, nasce a música cristã I Can Only Imagine, que se tornaria uma das mais famosas do mundo gospel. Essa é uma música muito famosa, né? E aí que vira esse filme que, quando saiu, confesso pra você que não achei que ia ser interessante. Eu sempre gostei muito da música, achei maravilhosa, linda, letra sensacional. Se você não ouviu, ouça. Eu não vou cantar aqui porque senão aí vão querer me contratar como cantor profissional e eu não tenho muito tempo para isso, entendeu? I can only imagine. Mas o fato é que a história de como ela surgiu é bastante curiosa. Você jamais imaginaria que foi da forma que foi. É uma história de um conflito entre pai e filho. Tem uma atuação muito boa, muito profunda aqui do Dennis Quaid aqui, né? E é um estudo de personagem, uma construção de um perdão, cada um com suas motivações. E é muito bonito de ver como Deus atua, né? Até em problemas familiares, e aí inspira essas reconexões que transformaram também, né, em um testemunho cantado. E é uma música maravilhosa, o filme é muito bom, o filme emociona bastante, pega principalmente em você que teve talvez alguma questão paterna, ou com algum parente, ou com sua mãe, com qualquer pessoa que tenha vínculo. E ele vai trabalhar o porquê não perdoar, né? Porque a gente adia isso sempre. E talvez isso possa ser uma forma da gente testemunhar, tá? O roteiro é bem redondinho, para mim ele funciona muito bem, não só como testemunho, mas também como um filme, como drama, e vale muito a pena você assistir, caso ainda não tenha assistido. Clássico gospel, Desafiando Gigantes. Você já viu esse filme em algum momento da sua vida? Até pra você que não é crente, tá? Você já viu esse filme, eu tenho certeza, cara.
E esse filme não é só um filme gospel, ele é um filme sobre enfrentar seus medos, enfrentar os gigantes, né, de fato. É aquela famosa jornada do pequeno que se torna grande, que vence o gigante, né? Não é uma novidade essa fórmula, né? Mas como é feito aqui no contexto aqui do futebol americano, estudando cada personagem daquele time, muita gente fala que é uma paródia ali do treinador lá do Samuel Jackson, né? Mas ele é muito mais além, ele vai muito mais além, porque cada jogador, inclusive o seu treinador, tem uma peculiaridade ali, uma luta, né, um conflito interno, uma guerra espiritual. E aí o filme une isso ao time, né, que precisa daquelas vitórias, que precisa vencer um adversário, um oponente que é muito maior. E o filme ensina a mais bela lição, que com Deus não existe gigante nenhum que não possa ser derrotado, né, meus amigos? E é fabuloso. Me conta a história de Grant Taylor, que é um treinador de um time de futebol americano escolar que vive derrotas dentro e fora de campo. Quando tudo parece perdido, ele decide confiar completamente em Deus e inspira seus jogadores a enfrentarem seus gigantes pela fé. O ápice é o vestiário completamente contrito, com o coração entregue a Deus, né? Pessoas que impensavelmente fariam, né? Se converteriam ou entregariam ali alguma coisa a Deus. E você vê isso aqui, meu amigo, é muito emocionante. Me pega toda vez que eu assisto, eu já assisti umas 300 vezes. Mas eu vou falar pra você, o design de produção desse filme é muito bom, as cenas ali de torcida com um orçamento baixo daquele foram muito bem feitas, né? E eu acho que é um dos maiores assim, acertos da Sherwood Pictures, que é a grande produtora de filmes gospels, que fez alguns filmes ruins, é verdade, mas que Desafiando Gigantes talvez seja uma das grandes produções desse estúdio e que rendeu assim conversões, gente, assim, que a gente nem vai ter ideia, só no céu para saber o poder esse filme teve na vida das pessoas. Superação, o milagre da fé. Bom, esse filme é baseado em fatos reais, assim como a maioria dos que a gente já viu, né? Mas ele conta a história de John Smith, um garoto que cai em um lago congelado e fica sem sinais de vida. Enquanto médicos perdem a esperança, sua mãe se apega à fé e acredita que Deus ainda pode realizar um milagre. Cara, esse filme aqui é maravilhoso. Independente de você é cristão, se você não é, esse filme é um filme excelente. Um filme assim com uma história, meu amigo, que é de tirar o seu fôlego. É uma coisa assim impressionante. Uma atuação assim extraordinária da Chrissy Metz, que olha, eu vou falar pra você, cara. Eu sei que esses filmes gospel são ignorados por qualquer tipo de premiação que exista, mas ela merecia muito uma indicação para qualquer premiação, porque foi uma das grandes atuações do ano 2019. Para mim, assim, é fabuloso o que essa atriz faz, tanto uma carga dramática que ela carrega, né, um senso de urgência, e aí você que realmente acredita que ela é de fato a mãe daquele menino ali. Então, assim, quebra as paredes da atuação. Fenomenal. Que história, né, meus amigos? O diretor ele opta por fazer com que os momentos em que Deus é buscado ser épicos, né, em que os milagres são realmente enfatizados. A gente tem uma cena aqui do hospital em que você olha assim, o pessoal cantando lá fora com as velas. Meu amigo, aquilo lá arrepia tudo. E é brilhante, porque, cara, com certeza você já passou por alguma situação em que algum conhecido, amigo, teve uma situação de saúde difícil, que você orou por essa pessoa, né? E aqui é a concretização de um milagre, né? Um milagre feito na vida desse jovem aqui, né? Aí você tem o testemunho que Deus usou os bombeiros, falou, o cara ouviu lá, gente, genial. E assim, tudo aconteceu de verdade, eu sei, mas eu acho que a forma como é contado esse filme é brilhante, né? Uma produção muito boa. Veja se você ainda não viu. Prepara o lenço de papel, porque não tem como não chorar nesse filme aqui. Não tem como, impossível. Eu desafio você não chorar. Pra mim, esse aqui não tem como. É o melhor filme não só para casamento, mas para qualquer desafio que você tiver. Prova de fogo. Não tem como, gente. É brilhante. Isso aqui é genial. O filme conta a história de
Caleb Holt, que é um bombeiro dedicado ao trabalho, mas seu casamento está à beira do fim. Incentivado pelo pai, ele inicia um desafio de 40 dias chamado The Love Dare, aprendendo sobre amor, sacrifício, perdão e transformação através de Deus. E engraçado que a gente, junto com o Holt aqui, faz o The Love Dare, né? A gente acaba fazendo junto com ele, o filme mostra ele fazendo, e o filme faz questão de mostrar que, gente, não é da noite pro dia que as coisas mudam. O filme faz com que ele enxergue, né, o erro não só na outra pessoa, mas também nele, né? E até isso acontecer, né, isso acaba influenciando também o seu cônjuge. E as decisões que ele vai tomando, as coisas que ele vai abandonando, o filme mostra de uma maneira assim extremamente grande as decisões que são tomadas dos personagens. Aquela cena dele quebrando o computador é uma cena que eu vou falar pra você, meu amigo. Inspirador é pouco para definir essa cena. Filme que mostra definitivamente que o mal ele é cortado pela raiz e nada de material, nada é mais importante do que defender um voto sagrado que é o matrimônio, do que restaurar e ou permanecer ou restabelecer o amor pelo seu cônjuge, pela sua esposa, pelo seu marido. Independente se você é casado ou não, esse filme aqui tem lições assim maravilhosas, tem cenas icônicas, né, para o cinema gospel. Para mim, que sou casado, né, não tem tanto tempo de casado, mas é um filme que sempre já me vem na cabeça em qualquer situação, e eu tenho certeza que Deus usou essa produção aqui para salvar casamentos, tá? A gente também, como eu falei no Desafiando Gigantes, muitas vezes a gente nem vai saber quantas pessoas foram influenciadas, quantos casamentos foram salvos, quantas vidas foram salvas por uma produção como essa, gente. Então, assim, é para agradecer a Deus por pessoas usadas que tiveram, assim, essa visão em escrever um roteiro tão belo, né, e trazer para a tela. Por mais baixo que seja o orçamento, ele chegou em lugares impensáveis, e com certeza Deus mandou esse filme para onde ele deveria chegar. Em primeiríssimo lugar, o extraordinário Até o Último Homem. Baseado em uma história real, o filme acompanha Desmond Doss, um jovem cristão adventista que decide servir na Segunda Guerra Mundial sem carregar armas por acreditar que não poderia tirar vidas. Ridicularizado e perseguido pelos próprios companheiros, ele permanece fiel à sua fé e durante a sangrenta Batalha de Okinawa arrisca a própria vida repetidamente para salvar dezenas de soldados feridos, se tornando então um dos maiores heróis de guerra da história dos Estados Unidos. Pois é, esse filme é baseado aí num livro chamado Soldado Desarmado, que é muito bom, inclusive. E eu vou falar pra você, gente, esse filme assim nem tem cara de ser um filme gospel, porque tem mais orçamento, é verdade, mas não é só por isso, porque esse filme é dirigido de uma maneira belíssima, o roteiro adaptado e a direção do Mel Gibson, elas elevam o patamar da produção, entendeu? E você vê a direção, tratando do filme de guerra, a opção de usar efeitos práticos, isso deixa tudo mais vivo. Então você tem uma atuação excelente do Andrew Garfield aqui como Desmond Doss, bem marcante, foi indicado ao Oscar, inclusive deveria ter ganho aquele Oscar naquele ano. Ninguém lembra quem ganhou no ano que ele foi indicado, mas todo mundo lembra da atuação do Andrew Garfield. And the Oscar goes to Casey Affleck, Manchester by the Sea. E é um filme que deixa bem claro para nós que nossos princípios, nossos valores não são negociáveis em momento algum, e que se esse jovem ele não abriu mão disso, nem no meio de uma guerra, quem somos nós no nosso dia a dia para fazer isso, não é verdade? Eu acho que o uso da violência talvez possa ter sido um ponto a ser criticado por muitos, mas é uma guerra, né, gente? Não tinha como não ter violência, não tinha como ser meio sangrento mesmo. Eu acho que o tom do filme ele é corretíssimo, e todo o elenco de apoio também está excelente. A oração dele pedindo para Deus ajudá-lo a salvar pelo menos mais um é marcante, entrou para a história do cinema. Por favor, Senhor, me ajuda a salvar mais um. Me ajuda a salvar mais um.
E é um filme assim, gente, que carrega um peso dramático e emocional tão forte e que nos dá força para seguir, né, até os dias de hoje, defendendo a nossa fé em qualquer lugar que nós fomos. E eu espero que esse filme tenha servido como inspiração para muita gente. Para mim serve até hoje. É uma história marcante, é uma direção tremenda, forte, pesada, e por isso, para mim, Até o Último Homem segue sendo o melhor filme gospel já feito em todos os tempos. Mas e aí, me conta aí qual que é a sua lista, quais são os seus 5 melhores filmes gospels? Discorda de mim, concorda? Coloca aí nos comentários, compartilha o vídeo. Para quem viu ou para quem não viu esses filmes, indica essas maravilhas aí. E é isso, segue no Instagram, se inscreva se não é inscrito, deixa o like. Um grande abraço para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!